Bom dia a todos, você que se liga no canal da Igreja Batista na Praia de Ramos, muito bem-vindo mais uma vez, obrigado por você prestigiar esse canal. Esse canal tem o intuito de demonstrar algumas das nossas ações ao público, principalmente nesse momento onde a reclusão ela é real para muita gente. Em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, a Igreja Batista da Praia de Ramos adotou a ideia, a proposta de divulgar suas ações, mesmo em vídeo, ao público aí que se interessa, entende que mesmo em casa precisa de uma edificação da palavra de Deus, tá certo? Tô também em casa gravando, fazendo essa gravação, mas existe ações no ambiente da Igreja Batista na Praia de Ramos, logicamente com todos os devidos cuidado, álcool em gel, distanciamento mínimo entre as pessoas e, logicamente, a nossa tão conhecida máscara no rosto para proteger e proteger os outros que estiverem ao redor de nós. Muito obrigado mais uma vez. Estarei gravando nesse instante a segunda lição da revista Atitude. Atitude é a revista que adotamos para o grupo jovem nosso que existe na igreja. Então, você que tem a revista Atitude, que deseja acompanhar esse estudo, ou até mesmo se você tem interesse simplesmente por ouvir e saber mais um pouco, ser edificado nesse sentido. Então, fique à vontade, aproveite o momento, Deus abençoe você e toda a sua família. Se você tem a revista Atitude do quarto trimestre, que é essa aqui, pega aí a sua aí, tá? A lição que nós estamos estudando é a lição 2. Bíblia, logicamente, é indispensável. Se você tem a sua Bíblia impressa, beleza, mas se não tiver, lógico, via computador ou via celular, você pode ter acesso à Bíblia online, Então fique à vontade aí, tá? Vamos orar nesse instante, feche os seus olhos, mesmo se você não puder fechar os olhos, mas se concentre na oração, tá? E assim a gente dá prosseguimento nesse estudo. Oremos. Deus, no nome de Cristo Jesus, nós agradecemos a Ti pela salvação. Agradecemos a salvação que veio até nós, chegou até nós por meio da Tua palavra. Alguém nos evangelizou, enviado pelo Senhor. E hoje podemos ter acesso e ter contato, fazer parte da família, estar junto nessa hegemonia, no mesmo sentido de espírito, ó Pai, poder ser edificado na Tua palavra. Igreja Batista na Praia de Ramos se reúne dentro e fora do seu estabelecimento, do seu templo, ó Deus, com essa prática que é, acima de tudo, de engrandecimento do Teu nome, e louvor, e glória, e honra a Ti, através das ações. Mais uma vez, estudando a Tua Bíblia, a Tua Palavra, com auxílio da revista, nós, alunos, professores, estamos reunidos. Muito obrigado, que a gente se edifique, cresça, entenda mais e mais da Tua Palavra, aquilo que o Senhor deseja, o Teu recado. No nome de Cristo Jesus, a todos que estão ao alcance dessa gravação, ó Deus, que também seja ricamente abençoado pelo Senhor. Aqueles que não podem, não têm acesso, não conseguem,
mesmo assim o Senhor, teu Espírito Santo também edifique, iluminando, ó Deus, tudo aquilo que chegue até essas pessoas da tua palavra. No nome de Cristo Jesus, abençoe a todos, toda essa comunidade, que sejam alcançados com a tua palavra e cada vez mais o teu reino seja povoado por homens e mulheres redimidas, lavadas pelo sangue de Cristo Jesus. No nome dele eu te oro e te agradeço. Amém. O estudo de hoje, que é o estudo 2, a lição 2, tem como objetivo conhecer a forma de comunicação simbólica do Apocalipse. Também tem como objetivo, um dos objetivos é identificar os principais símbolos do Apocalipse. Reconhecer que a mensagem cristã não é compatível com muitos elementos da sociedade em que estamos inseridos. Então, tem essas 3 formas aí de meta de ensino. Então, esse estudo de hoje, segunda lição, vai estar tendo esse impulso aí a todos que lê. Vocação para a revelação. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 até o 20, é o texto bíblico. E o texto áureo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, você pode ouvir e também dar uma lida na medida do possível aí, naquilo que eu estou falando e transmitindo a vocês que estão ouvindo. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. A minha já está aberta aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, esse é o versículo 9, do Apocalipse capítulo 1. Para começar, o que distingue um seguidor de Jesus de alguém que não o tem como Senhor? Alguma diferença entre um cristão e um não cristão? Estas perguntas fazem todo sentido hoje, da mesma forma como faziam na época do Apocalipse. Elas querem responder a questão sobre a forma como um crente deve se portar no meio de uma sociedade hostil ao senhorio de Cristo. Página 18, nesse instante. Virar a página aqui. Página 18. Comentando o texto bíblico. O Apocalipse fala de dragões e mulheres gigantes, de bestas e guias, de anjo e livros comestíveis. Fala essencialmente de Jesus. É verdade, mas se concentra no Jesus glorificado. Página 17, agora a página 18. Jesus glorificado, descrito como Filho do Homem, ou o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Para falar de coisas dessa natureza, a linguagem do cotidiano tem suas limitações. Como descrever glorificação de Jesus de Nazaré? Uma pergunta.
Como descrever o trono em que se assenta o Deus Todo-Poderoso? Uma outra pergunta. Como descrever seres sobrenaturais que povoam os céus? Não temos nenhum objetivo ou instituição humana em nossa realidade para descrever algo que extrapola o que é natural. Como falar dessas coisas? Precisamos recorrer aos símbolos e imagens por meio de analogia. Querem explicar o que dificilmente pode ser explicado. João faz isso. O resultado é uma obra repleta de símbolos e narrativas simbólicas que precisam, em vários momentos, da ajuda do próprio autor para serem interpretados. Assim, um símbolo é um elemento da realidade cotidiana. Pode ser um objeto, uma coisa ou até mesmo um acontecimento. Que significa algo além do sentido próprio. Para descobrir o significado de um símbolo, pode-se recorrer a algumas fontes. A primeira fonte é a interpretação do próprio João. Às vezes, João decifra um ou outro símbolo. Por exemplo, na primeira visão de Jesus, ele o vê como um filho do homem, caminhando no meio de 7 candeeiros de ouro. Após descrever este personagem impressionante, ele esclarece que cada candeeiro é uma igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Em outras palavras, Jesus caminha no meio das 7 igrejas para as quais o Apocalipse seria dirigido. Uma segunda fonte de interpretação dos símbolos do Apocalipse está presente em textos e tradições judaicas. Há uma grande rede de interconexões entre a obra de João e os antigos profetas de Israel, apesar dele nunca fazer uma citação direta. A Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento cristão, constitui uma excelente base para a compreensão do Apocalipse. No capítulo 12, no momento de identificar a criança que escapou do dragão, João o identifica como um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Apocalipse 12, versículo 5. É uma referência direta ao Salmo 2, versículo 9, que também descreve um filho como alguém que regerá nações com vara de ferro. Uma terceira fonte de interpretação dos símbolos está em obras similares ao Apocalipse, com os quais sua audiência seria familiar. Essa audiência provavelmente teria a expectativa de certo significado para imagens e símbolos. Aqui um diagrama, aí no meio da página 19, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui na tarja verde, significado simbólico de alguns números do Apocalipse. Aí vai 3, 4, 6, aí tem 7 aqui, deve ser os versículos, né? Então, Apocalipse 12 deve ser esse, né? Aqui não diz, antes o 7. O versículo 12 indica o povo de Deus, Israel, já que eram 12 tribos. 3 e meio indica mal, pois é a metade de 7. Múltiplas repetições e tal. Então aqui esse diagrama, né, que não diz claramente o que significa.
né? 3, 4, 6. Aqui do lado aqui tem uma numeração. Não sei se são os versículos. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, no último texto que foi citado aqui. Apocalipse 12. Vamos lá. Pega a sua revista aí. Apocalipse 4, 6, 12. A mulher e o dragão. Vamos ver se tem alguma intercala aqui alguma coisa aqui. Indica a ordem espiritual. Está escrito aqui na revista, página 19. Então pegar aqui página 19. Tem aqui a tarja, né? Tem aqui um diagrama. Deixa eu visualizar aqui. Apocalipse 12, versículo 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Deixa eu ver aqui. Indica a ordem espiritual e celestial. Vamos lá. Versículo 4. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Indica a ordem criada, já que a terra tem 4 lados e 4 direções. Eu acho que não tem alguma coisa a ver, não. Mas vamos lá. Não me pareceu ter uma intercolocação entre esse diagrama aqui com o capítulo 12, que é o último a ser lido aqui na sequência. Não sei se é o capítulo 1, né? Vamos lá no capítulo 1. Capítulo 1 do Apocalipse, para dar uma galibada. Então, já estou aqui. Capítulo 1 de Apocalipse. Capítulo 1. Versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Tem essa questão. Versículo 4, João, as 7 igrejas da província da Ásia, vocês, graça e paz da parte daquele que é, que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Versículo 4. Indica a ordem criada, já que a terra tem 4 lados e 4 direções. Então, diante. Não está tão implícito neste que ele vem com as nuvens, já que é soma de 3 e 4, tudo verá mesmo naquele. O diagrama ele não está muito vamos lá. No diagrama aqui, da página 19, símbolo, significado simbólico de alguns números do Apocalipse. Então deve ser aqui 3, 4, 6, 7, 10, 12, né? Deve ser isso, né? 3 tem o seu significado, né? 4 tem o significado, 7 tem o significado, então deve ser isso. Não tem relação, não deve ter relação com os textos, né? Numa ordem, né? Lida na Bíblia, né? Versículo 3, versículo 7, por exemplo, né? Mas são os números existentes nos versículos que deve ser o significado aqui. Então vamos lá. 3 significa que indica a ordem espiritual e celestial, número 3. 4 indica a ordem criada, já que a Terra tem 4 lados e 4 direções. Isso aí é interessante. Essas informações na visão de alguém, né, que é crítico
textual da Bíblia e que tem esse punho aí evangélico. Número 6, né, o que significa a ideia do 6 no Apocalipse? Indica a imperfeição, já que aponta para a falha em atingir o número 7. Tem um 7 aqui. Deixa eu ver aqui, dá para ver aí, né? E do humano, já que ele foi criado no 6º dia da criação. Então, a ideia é essa. Então 3 tem um significado, o número 4 tem um significado, e o número 6 também tem um significado. Parece que dá para agora entender o que significa esses números aqui do lado, tá? Número 7, né, significado do número 7 no Apocalipse, indica a perfeição, já que é a soma de 3 e 4. Né? Então deve ser relacionado a esses 3 aqui e o número 4 aqui. Esse aqui é legal, né? Número 10, né, no Apocalipse, indica a totalidade. 10 significa totalidade. 12 indica o povo de Deus, Israel, já que eram 12 tribos. Então tem aí alguma coisa a ver aí, o significado dos números. 3,5 indica o mal, pois é a metade de 7. Indica o mal, 3,5 indica o mal, pois é a metade de 7. Múltiplos e repetições indica intensidade, né? Aquela questão de múltiplos indica e repetições indica intensidade. Vamos lá, então continuando lendo aqui, talvez, né, olhando e relendo possa ter uma melhor explicação ou um melhor entendimento do todo, mas o Espírito Santo está aí para nos iluminar, fazer entendível as coisas, tá? Cores também têm significado constante. O branco significa vitória e não necessariamente pureza. O preto representa sofrimento, nem sempre o mal. Vermelho significa discussão e guerra. O leitor atento logo se lembrará dos cavalos do Apocalipse. Cavalos do Apocalipse no capítulo 6, do versículo 1 até o 8. O cavalo representa a conquista. O cordeiro é o animal do sacrifício. A águia, o leão e o boi representam em suas respectivas ordens o ar, o animal selvagem e o animal doméstico. Múltiplas cabeças significam múltiplos governadores, governos. Vários chifres representam tanto o tamanho do poder quanto a quantidade de reinos. Daniel no Antigo Testamento. E eu acabei começando lendo aqui e fui direto para cá. A ideia é que fosse para cá. Então, significados para imagens, símbolos semelhantes. Era para vir para cá, acabei descendo, dei mole. Então aqui, Daniel, né, termina aqui nessa ponto final aqui no reino. Daniel no Antigo Testamento está cheio desses símbolos, né? Era para vir para cá, né? Tradicionalmente a gente sobe para cá, né? Então a ideia demora aí na leitura, mas daqui Daniel, página 19, vai para cá embaixo do desenhozinho aqui. Acho que deveria continuar a leitura normal aqui, até porque tradicionalmente a gente desce. A gente não vai para o lado aqui tão rapidamente, né? Então você que está ligado aí, tá? Símbolos vai para cá, tá? Termina aqui símbolos semelhantes, não desce como tradicionalmente, tá? Então aqui Daniel no Antigo Testamento está cheio de símbolos, desses símbolos, tá? Então aqui nessa parte aqui tem, né, o significado das cores, tá? Porque até as cores têm significado no Apocalipse, tá? Página 19. Continuando lendo, em suma,
o Apocalipse está repleto de símbolos, porque seu conteúdo não tinha como ser comunicado em linguagem ordinária do cotidiano. Depois de viajar em espírito para o céu, Apocalipse 1:10 e o capítulo 4, versículo 12, vê coisas que Paulo descreveria como inefáveis. Né? Paulo, né, né, em relação à Bíblia, né, um pouco antes, 2 Coríntios 12, versículo 4, já tinha dado um bizu nisso aí, né? Mas João, né, viajando em espírito em Apocalipse 1:10, pôde perceber essas formas, né, inefáveis, né, de visões que, né, só assim deveria ser comunicado através de uma linguagem mais formal, né? Que diz que não tinha como ter uma comunicação ordinária do cotidiano do dia a dia, senão encher, né? E a gente vê muito os símbolos em Apocalipse. João precisou traduzir as suas visões para uma linguagem acessível para os seguidores de Jesus. O resultado é um livro impactante, né? Apocalipse é um livro impactante, que comunica sua revelação em um nível distinto de fala comum. Com isso, ele não apenas informa, mas... Deixa eu virar a página aqui. Da página 19 para a página 20. Virando a página 19 a página 20, já visualizando aí o término da lição, né? Lição em foco para tomar uma atitude. Dá para ver que na primeira lição, essa é a segunda, né? A primeira lição foi mais curtinha, foi mais objetiva. Essa lição segunda já tem uma extensão maior, né? Então a gente já pode visualizar aí algumas formas das atividades da revista. Umas mais curtas, outras mais longas, né? Tem muito mais conteúdos, mas para edificação de todos nós. Aqueles que têm curiosidade de saber coisas sobre o Apocalipse, né? Então essa revista aqui é uma boa, né? Diante de tantas arcabouços aí de informações, livros, brochuras, né? Revista, né? Então essa, né, da editora Convicção, ela traz esse foco aí, em foco, né, do Apocalipse. Então vamos lá. Então a gente terminou aqui falando sobre as questões do símbolo, né, a questão da cor, né, João, né, tentando demonstrar e falar, né, mesmo sem fala, né, mas com símbolos, né, o que ele viu na sua visão lá na Ilha de Patmos, né? Então, só para continuar lendo aqui, mas pegando aqui a última frase, com isso ele não apenas informa, mas também afeta profundamente aquele que se aventura a entrar nesse impressionante universo de símbolos e imagens. Então, vamos continuar lendo aí, ó. Aparecimento do Filho do Homem. A primeira sessão do Apocalipse é intitulada da Sessão das Cartas. São 7 cartas escritas para 7 igrejas da província romana da Ásia, parte do que é atualmente a Turquia. É uma sessão que começa no capítulo 1, versículo 9, se estende até o final do capítulo 3. As cartas, propriamente, estão nos capítulos 2 e 3, já que antes narra o seu encontro com Jesus para aqueles que ouvem o Apocalipse. Todo discípulo de Jesus sonha em ver o seu Senhor. Isso acontece com João de uma forma maravilhosa. Ele se encontra na ilha de Patmos em função de alguma perseguição sofrida. Ele não dá detalhes sobre a perseguição, mas esclarece que ele está na ilha
por causa da palavra de Deus. E pelo testemunho de Jesus, Apocalipse 1:9. Naquele lugar isolado e desolado, João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, para ver o Filho do Homem. A expressão Filho do Homem foi usada frequentemente por Jesus durante seu ministério, sem mesmo olhar para os demais evangelhos. Estas passagens apenas de Mateus indicam que esta era a sua forma preferida de se auto-intitular. Mateus 8, versículo 20, Mateus 9, versículo 6, capítulo 10, versículo 23, 11, versículo 19, capítulo 13, 41, capítulo 16, versículo 3, também o versículo 27, capítulo 18, versículo 11, capítulo 19, versículo 28, capítulo 24, versículo 30, capítulo 26, versículo 2, e também o 64, né? Então, esses versículos, né, falam, né, de Jesus se auto-identificando o Filho do Homem, né, e que pela quantidade aí do criador da lição, demonstra que era o título preferido dele, devido à quantidade, né, dessa fala, né, Filho do Homem. Em sua visão inaugural, João descreve o seu encontro com o Filho do Homem, o Senhor Jesus, e o descreve por meio de símbolos que se repetirão nas cartas para as igrejas. Cada aspecto da descrição é uma afirmação cristológica. O cinto de ouro que cinge seu peito simboliza a realeza de Jesus. Cinto de ouro que cinge seu peito, né, simboliza a realeza de Jesus. Os cabelos brancos apontam para sua sabedoria. Os olhos como fogo indica seu conhecimento penetrante. Os pés como latão reluzente reconhecem sua firmeza e estabilidade. A voz de muitas águas representa autoridade. A espada na boca é a palavra de Deus. A espada na boca é a palavra de Deus. Diante de uma visão como esta, não resta alternativa senão a prostração e adoração. João se prostra em espírito diante de Jesus, visto em sua glória, e recebe dele a missão de encaminhar uma mensagem para 7 igrejas, os 7 castiçais da província da Ásia. Aqui em detalhe aqui, né? Todo discípulo de Jesus sonha em ver o seu Senhor. Todos nós, né? A gente não perde por esperar em ver e estar frequentemente diante do Senhor na sua glória, sendo levado por Ele quando Ele vier a sua igreja, né? Então, todos nós devemos, né, permanecer firmes e convictos, né, na fé inabalável que temos em Cristo Jesus. Deve ser o nosso procedimento até que Ele volte, né? Então, fechando aí, né, na página 21, a lição em foco. As cartas do Apocalipse manifestam diferente expectativa da igreja daquela época quanto à forma de relacionar com o contexto social. O que alguns líderes achavam ser simplesmente prática cívica, o Apocalipse descreve profeticamente como prostituição e idolatria.
Isso nos indica a forma como Jesus deseja que seus filhos vivam no mundo. Ele nos manda agir sobre a sociedade como sal da terra e luz do mundo. Não é para fugir do mundo, mas agir sobre ele sem assumir seus valores, suas práticas, suas ambições. Há elementos da sociedade que são irreconciliáveis com o seguimento de Jesus, como corrupção, ganância, o prazer a qualquer custo, e neste caso não podemos negociar nossos valores em prol de benefícios sociais, quaisquer que sejam eles. Então vamos aí ver aí, né, tradicionais elementos para que a gente reflita e enxergue aonde nós estamos pisando ou calçando os sapatos, né? Então, o mundo de prostituição e idolatria, a gente não deve jamais imergir nesse tipo de coisa, né? Mas a ideia, a proposta de Jesus é que a gente viva como, né, seus filhos e, né, aquilo que ele ordena, né, que a gente seja sal da terra e luz do mundo. Então isso a gente deve cair de cabeça, né, se jogar, né, para que a glória dele, né, resplandeça cada vez mais aqui na terra por meio de nós, sua igreja, né? Então, corrupção, ganância, prazer a todo custo, são coisas que não deve, não compete a gente, né? E a gente deve viver aí integralmente para a glória de Deus em todos os sentidos, tá? Então, são os cuidados, né, que devemos tomar por meio da carta do Apocalipse, entendendo e enxergando a volta de Cristo a qualquer momento. Para tomar uma atitude, Jesus andou entre nós durante o seu ministério, manifestando no corpo cansaço, fome, dor e angústia. Após a ressurreição, entretanto, ele está glorificado em todo o esplendor. Para tomar uma atitude, Jesus andou entre nós durante seu ministério, manifestando no corpo cansaço, fome, dor e angústia. Após a ressurreição, entretanto, ele está glorificado em todo o esplendor no céu. A visão do Filho do Homem deve arder nosso coração em confiança no poder de Jesus para cumprir cada uma das suas promessas, especialmente o que aparece em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Essa é a promessa de Apocalipse capítulo 1, versículo 7. A gente pode ler naturalmente. Então, tá aí, semana que vem, Deus assim permitindo, se ele não voltar, lição 3, tá? Cartas às igrejas. Mas por hoje é lição 2, você vê aí, vocação para a revelação. Então a gente vê esse emaranhado de informações aí que através do Espírito Santo a gente consegue decifrar, né, e ter aí uma boa interpretação de todas as informações, tá? Então, fique com Deus, Deus abençoe a todos, né? Lembrando que nada substitui a informação, nada substitui a comunhão com Deus, nada substitui, né, esse laço que temos com Ele todos os dias, todas as horas, todos os momentos, tá? Mesmo não podendo estar em comunhão na igreja, esteja em comunhão com Deus, com sua palavra, né, meditando. Se puder, né, ir à igreja, vá com todos os cuidados, né, máscara no rosto, quem tem disponibilidade de levar álcool em gel na bolsa, leve de fato, né, mas se não,
a igreja ela está disponibilizando álcool em gel, né? Então, para poder o máximo possível de segurança para todos, não somente aqueles que estão lá oficialmente, mas todos aqueles que estão são enviados pelo Espírito Santo a estar lá na igreja, tá certo? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, orem mais e mais no Espírito, para que o Filho do Homem verdadeiramente seja revelado em nós e por meio de nós. Deus abençoe a todos. Com Deus.